E essa semana nós vamos falar sobre um tópico que o Senhor colocou no meu coração já faz algumas semanas, e hoje o Senhor me disse para começar sobre isso, que intitulado Não Há Outro. Existem várias passagens na Bíblia, várias, centenas delas, que começam assim, não há outro, ou no texto diz não há outro. Vamos ver algumas do Velho Testamento, só para a gente entender mais ou menos qual é o tópico, porque o que eu quero realmente mostrar é a nossa nova aliança no Novo Testamento. Então nós vamos ver no Velho Testamento a primeira aparência em Deuteronômio 33, 26. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O que diz aí depois de não há outro? Ó o quê? Jesurum. Significa amado. O meu está escrito amado. Então não há outro que é semelhante ao nosso Deus. 1 Samuel 2, verso 2. 1 Samuel 2, versículo 2. Não há outro como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 2 Samuel 7, 22. Estou estabelecendo aqui para vocês verem que não há outro como o nosso Deus. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, não há outro Deus, não há outro semelhante a Ele, não há outro como Ele, não há outro além dele. Nós estamos vendo vários profetas, repetindo a mesma coisa. 8:60, 1 Reis 8:60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então são vários profetas repetindo a mesma coisa. Não há outro. E eles estão se referindo a quem? A Deus, não é? Não há outro Deus como o nosso Deus. Tem outros aqui, Salmo 73, 25, Isaías 44, 8, Isaías 45, 5 e 6, Jeremias 37, Daniel. Vamos ver Daniel 3, 29. É muito bonita essa de Daniel. Porque não foi nenhum profeta que falou. Foi o rei, por causa do que Daniel fez. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. A minha diz assim, porque não há outro Deus que possa livrar como esse, que é Deus fora desse Deus, nosso Deus. Então não há nenhum outro Deus, não está se referindo ao nosso Deus, por isso que está em letra minúscula. Não há nenhum outro, então não está se referindo a Deus. Deus, em letra minúscula, que possa livrar como esse. Oséias 13:4 diz, todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Palavras do Senhor. Joel 2:27 é a última aparição no Velho Testamento. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, só para estabelecer aqui esse não há outro, Deus, através dos profetas, foi colocado, foi apresentado ao povo sempre com isso, não há outro, não há outro, não há outro Deus semelhante, não há outro Deus além dele, não há outro tão poderoso. Então essa palavra não há outro, ela é bem firme, ela tem uma posição muito grande no Velho Testamento. No Novo Testamento não é diferente, só que no Novo Testamento se refere a Jesus, porque Jesus Cristo foi, podemos dizer que foi a manifestação maior de amor de Deus para com o homem. Então, nós vamos ver que através de Jesus Cristo não há outro nome. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então não há salvação em nenhum outro, a minha Bíblia diz assim. E é o mesmo que a Carol acabou de ler. Mateus 1, verso 21 diz que esse outro, esse que traz a salvação, seu nome é Jesus. Mateus 1, 21. Não existe outro nome. É o nome que está acima de todos os nomes. E ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Exatamente. Então, que nome é esse? Jesus. Atos 10, 43. Por meio de seu nome, do nome Jesus, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Então não há outro nome. Por meio do nome de Jesus, tudo, dos profetas, a lei, foram testemunhas disso. 1 Timóteo 2,
um só mediador, e o seu nome é Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então nós vemos aí pelas 3 testemunhas, né, que não há outro nome acima do nome de Jesus. Jesus está acima de todo e qualquer nome. Não há outro. Outro ponto é, não há outro evangelho. Por causa do nome de Jesus, não há outro evangelho. Gálatas 1, de 6 a 8. Isso é um verso que vocês têm que guardar, porque esse é o verso que, infelizmente, tem acontecido em muitas das nossas igrejas, com os nossos irmãos. Gálatas 1, de 6 a 8, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa palavra anátema significa maldição, praga ou um homem amaldiçoado, destinado a mais terrível das tristezas e angústias. Ou seja, se qualquer pessoa que pregue o evangelho adicionando ou subtraindo do que realmente está aqui, essa pessoa é anátema. Essa pessoa é amaldiçoada. Ela mesma está se amaldiçoando, porque ela está acrescentando ou retirando do evangelho de Cristo Jesus. Não há outro evangelho, a não ser as boas novas de salvação. Se não forem boas novas, não é o evangelho. Se você, ao ouvir o que Cristo fez na cruz do Calvário para você e por você, e você não se sentir liberto, não é o evangelho. Se está te prendendo com diferentes prisões, se está te prendendo com diferentes correntes, se está te prendendo com diferentes leis, não é o evangelho de Cristo Jesus. E essa pessoa que está apresentando, ela é uma anátema. Não são palavras minhas, são palavras do próprio escritor, que no caso aqui foi Paulo. Nada deve ser acrescentado ou diminuído do evangelho de Cristo Jesus. Ele é simples e deve continuar sendo simples, ok? Por isso que é uma preocupação muito grande, principalmente minha, de ajudar vocês a entenderem a palavra de Deus, para que vocês não caiam, como diz em Colossenses 2:8, para que vocês tomem cuidado, para que não venham cair em vãs filosofias, em tradições de homens, em coisas desse tipo. O que está escrito na Bíblia não precisa de mais interpretação, ele já está escrito de uma maneira simples. Basta que você olhe com o coração e tentar entender o que o Senhor quer. Romanos 1,16 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho, ele não é para que nós nos envergonhemos dele. Ele é simples, ele é suficiente, ele é exatamente o que cada pessoa na face da terra precisa. Nem mais, nem menos. Nós não precisamos trazer as tradições, os sacrifícios, os costumes dos judeus do passado para que nós possamos acrescentar a esse evangelho. Nós não precisamos inventar novas coisas para acrescentar nesse evangelho. Então a gente não tem que se envergonhar da simplicidade desse evangelho, porque ele, e somente ele, é mais do que suficiente para nos trazer a salvação. Não há outro caminho, é o que esse evangelho ensina. Nós continuamos ainda, não há outro, não é? Então não há outro caminho. João 14:6. É o que esse evangelho prega, que não há outro caminho. Se vocês estão prestando atenção, eu estou criando é como se fosse uma construção. A gente tem a fundação, depois a gente tem toda a parte de estrutura e a gente vai continuar construindo sobre isso. Bota o seu dedinho aí em João 14:6 e abre a sua Bíblia em Isaías 48:17. Eu quero ler esses dois versos juntos, só que Isaías vem primeiro. Isaías 48:17. Nós estamos falando que não há outro caminho. Que caminho? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então é o Senhor que nos guia por onde? Pelo caminho que devemos andar. Vamos ver que caminho que ele está nos guiando? João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor é quem nos guia. E qual foi o caminho que ele nos trouxe para que nós possamos seguir? Jesus. Então Jesus é o caminho. Vocês estão vendo que
a Bíblia ela se completa, ela não está contra ela mesma, como muita gente coloca. Ela é totalmente, é o plano de salvação em prática. Então nós estamos vendo que Deus é o que vai nos ensinar o que é útil. E Ele vai nos guiar pelo caminho. E esse caminho já foi dado. Jesus Cristo é o caminho. João 1,17. Graça e verdade são dados por Ele. Ele o caminho. Ele Jesus. Ele o nome acima de todos os nomes. Ele o autor, consumador, criador do evangelho com o qual nós estamos pregando. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça e a verdade vieram por Ele. Ainda em João 10, versículo 9. Ele, esse nome que não há outro, esse evangelho que não há outro, esse caminho que não há outro, Ele também é a porta. E aí, Bruno? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então esse caminho tem que ter uma porta. E a porta também é Ele, é através dele. João 12, 46. Além de ser o caminho, além de ser o nome acima de todos os nomes, além de ser o caminho, além de ser a verdade, além de ser a porta, Ele é a luz. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, não importa qual é a tua perspectiva, não importa para onde você está olhando. O Senhor é o caminho, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é a verdade. Todas essas atribuições são de Jesus, são do seu nome. Todas as vezes que nós lermos no Novo Testamento, qualquer uma dessas palavras, luz, verdade, caminho, porta, nós vamos saber que está se referindo a Jesus Cristo, que é o nome acima de todos os nomes, ok? Hebreus 1:3. Além disso tudo, Ele é o resplendor da glória e Ele sustenta tudo com a sua palavra. Hebreus 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Ele, Jesus, nome acima de todos os nomes, o caminho, Ele é o resplendor da glória e Ele sustenta tudo com a sua palavra. Isso significa dizer que a palavra de Jesus ela vai ser cumprida, porque é a palavra de quem? De Deus. Ele somente falou o que ouviu o Pai, não é isso? Ele é, como você acabou de ler, a maior representação, né, da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória. E o que é a glória? Jesus Cristo é o resplendor da opinião, julgamento, ponto de vista de Deus. Ou seja, Ele é o que traz, Jesus Cristo é o que traz a todos nós essa opinião. Ele está revelando, Ele está resplandecendo a opinião, o julgamento de Deus sobre todas as coisas. Vendo tudo isso, nós vamos ver que não há outro pilar, ou pedra angular, né? Pedra fundamental. Efésios 2, versículo 20 a 22. Não há outra pedra angular como essa. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse fundamento, Jesus Cristo foi edificado sobre esse fundamento. Fundamento de quem? De Deus, através dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, essa pedra principal, essa pedra angular, essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Você já viram uma obra de um prédio? De um edifício? Ela normalmente, ela começa com um esqueleto, né? Ela começa com a fundação, tem que ser bem feita, porque dependendo de quantos andares, o peso que vai ter, para que não ceda. Essa pedra fundamental, essa fundação, a pedra angular, que é chamado, essa base completa, é Jesus Cristo. Você pode colocar o peso à altura que você quiser, porque ela vai sustentar e suportar a construção. Lá no último andar, quem está suportando o peso daquele andar? É o andar de baixo? Ou é a base? Todos os andares são sustentados por quem? Pela base. Então, tudo o que foi edificado tem que estar edificado em cima de uma base. E essa base, para ser ajustada e perfeita, qual é? Jesus Cristo. Agora eu lhes pergunto, quem é o edifício? Cada um de nós. Nós somos esse edifício. E estamos bem ajustados porque estamos crescendo aonde? Na base firmada. Espero que seja, porque se estamos crescendo no Evangelho, se a nossa fundação é o que eu estou explicando para vocês, não há outro nome, não há outro Evangelho, não há outra pedra angular,
Não há outro caminho. Nós vamos aprender mais alguns, porque isso é o que vai crescer, é o que vai mostrar quem somos. 1 Coríntios 6:9. Os edifícios de Deus. Desculpa, é 19. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós somos edifícios de Deus, nós somos dele, nós pertencemos a ele, ok? 1 Pedro 2:4. Nós falamos que Jesus Cristo, nós vimos que Jesus Cristo é a pedra angular, não é? Nós vamos ver agora em 1 Pedro 2:4 que essa pedra, ela vive. É interessante os termos, porque quando você lê esse texto separado do entendimento, você não entende por que uma pedra vive. E você vai ver agora em 1 Pedro 2:4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então essa pedra viva, que nós nos chegamos a ele, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então é uma pedra viva. Ainda em 1 Pedro 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então em Sião nós temos a pedra angular. Não há outra pedra angular, não há outra base, não há outra fundação na qual nós podemos construir a nossa crença, a nossa fé, ok? Não há outro, tem que ser Jesus Cristo. Porque porque nossa pedra fundamental, porque esse nome acima de todos os nomes, é que não há outro poder. Nós vimos em Romanos 1,16 que diz: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus. Não há outro poder a não ser este. 2 Timóteo 1,8, segundo o poder de Deus. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, nós não temos que nos envergonhar, não temos que nos preocupar, temos que colocar toda nosso desejo, toda a nossa expectativa, tudo nesse poder. Que poder? Do Evangelho. Que Evangelho? De Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? A pedra angular, o caminho, a verdade, a vida. Não há outro fundamento. Ainda no poder, Atos 1:8 nos declara o que vai acontecer conosco. Esse poder do Evangelho, esse poder que Paulo tinha, esse poder que todos os apóstolos tiveram, e recebereis. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Virtude, poder. Alguma Bíblia de vocês aí está escrito poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Virtude e poder. Essa virtude, não sei porque infelizmente algumas das Bíblias colocaram como virtude. Não está errado, mas não dá um entendimento claro de poder. Quando você pensa em virtude, você pensa em algumas coisas boas que alguém tem. Virtudes. Quando você ouve poder, é uma coisa muito mais. E na verdade, essa palavra é dunamis em grego, que foi a mesma palavra que deu origem para nós. De qual palavra? Dinamite. Dunamis. Esse é o poder de Deus. Essa é a virtude que nós vamos receber. Ok? Não há outro fundamento. 1 Coríntios 3, 10 e 11. O que é um fundamento? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que é um fundamento? Não é a base, não é, no caso seria o sistema de verdades. Nós estamos falando aqui de construir, não são os fundamentos? E quais são os nossos fundamentos? É o Evangelho, mas qual é a base? Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso fundamento, para sermos prudentes construtores e edificarmos sobre ele. O interessante é que esse texto na Bíblia de 1 Coríntios, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha ela tem título, e ela diz assim: a responsabilidade dos que ensinam. Isso é o que nós temos que ensinar. E quem é que é o ministro? Só eu aqui que sou o ministro? Ou todos nós somos ministros do Evangelho? Todos nós servimos aos nossos irmãos, certo? É muito importante lembrar isso. Efésios 2, versículo 20, que nós lemos,
que é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Lembram sobre o pilar da pedra angular, edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Estão vendo como os versículos se cruzam e se explicam? Não há outra pedra angular como não há outro fundamento. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Então, esse é o fundamento que nós temos que ensinar. Esse é o fundamento e não há outro, a não ser Jesus Cristo. Parece uma redundância, mas ela, na verdade, ela é uma redundância, porque Deus, ele se repete em diferentes formas para que nós possamos entender realmente que só existe essa possibilidade, só existe esse caminho, só existe essa fundação, só existe essa pedra angular. Ele está sendo colocando todo o foco em Cristo Jesus. De qualquer ângulo que você olhe, Cristo Jesus vai sempre ser a solução. 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento permanece. 2 Timóteo 2, verso 19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. O Senhor conhece os seus. Esse é o firme fundamento de Deus. E ele permanece, tendo este selo. Este é o selo desse fundamento. Que nós somos o quê? Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. E devemos nos apartar da injustiça. Esse é o nosso selo. Qual é o selo que foi dado no passado? No Velho Testamento, através de Abraão. Nós estudamos isso no domingo. Não foi a circuncisão? Não foi o selo? Era algo pessoal, não é? Entre a pessoa e Deus, entre o homem e Deus. No Novo Testamento, este é o selo de que nós iremos o quê? Nos apartar da injustiça. E que o Senhor, esse é o selo principal da pedra fundamental, do firme fundamento de Deus. É sermos justos, o qual nós somos. Então precisamos agir como tal. 1 Pedro 4, versículo 11. Fale e faça de acordo com esses fundamentos de Deus. Fale e, se falar, faça de acordo com os fundamentos de Deus. 1 Pedro 4, verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse é o nosso fundamento. Tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que vamos ser, que seja o quê? De acordo com os fundamentos de Deus. Ok? Não há outra esperança. Hebreus 6,19. O que é a esperança para nós? Hebreus 6,19 nos responde. A qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Essa é a esperança. Nós temos por âncora da alma, segura e firme, penetra além do véu. Que véu? O véu do Velho Testamento, o véu que fechava, que cobria os nossos olhos. O véu que cobria, que nós não pudéssemos ver as coisas espirituais. Esse véu já foi removido, ele penetra além do véu, essa esperança. Romanos 5, versos 3 a 6. Essa esperança, ela não confunde. De 3 a 6. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, essa esperança, ela é alcançada, né? Nós vimos aqui que as tribulações vão acontecer, os problemas vão acontecer. Jesus Cristo nunca nos prometeu de nos eliminar qualquer dificuldade, qualquer tribulação. Mas Ele nos disse o quê? Para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Todas essas tribulações já foram vencidas. Então, se nós entendermos o que Ele nos traz, nós vamos ver que essas tribulações são simplesmente pequenos obstáculos, muito fáceis de passar por nós, sabendo o que sabemos do Evangelho, sabendo o que sabemos do nome acima de todos os nomes, sabendo o que sabemos de que Ele é o caminho. Então são pequenos obstáculos que nós podemos simplesmente passar, porque essa tribulação vai nos trazer o quê? Perseverança. O que é ser perseverante? É não parar com pequenos obstáculos ou grandes, não seja que obstáculos forem.
Você vai continuar esse caminho. E por continuar esse caminho vai acontecer o quê? Experiência. Ou seja, quanto mais perseverantes, mais experientes vamos ser. Ah, já passei por isso, isso aí é besteira. Isso parece uma coisa grande, mas depois você vai ver que não é nada. O médico dizer que está com uma doença, isso parece uma tribulação, né? Parece um problema enorme. Mas quando você sabe que Cristo Jesus já proveu a cura, já te deu ela, através da cruz, ela se torna pequenina. Ela pode continuar sendo grande se você escolher ficar olhando para o problema. Mas se você for perseverante na palavra, ele se torna pequeno. E depois que você passa a primeira vez, a experiência ganha. As próximas vezes, poxa, eu passei por aquilo e o Senhor estava comigo e Ele me curou, isso aqui não vai ser absolutamente nada. Então essa experiência vai gerar o quê? A esperança. Porque eu tenho uma experiência com Ele, um relacionamento, uma intimidade, eu agora vou o quê? Vou esperar, vou aguardar o quê? A solução, porque eu sei que vai acontecer pela minha experiência, e por causa da experiência eu tive o quê? A perseverança, e para que isso tudo acontecesse eu tive que ter o quê? A tribulação. Tudo começou com a tribulação. Então, nós temos que olhar diferentemente para as tribulações que nós passamos nas nossas vidas. Elas vão nos trazer mais perto do Senhor. Prestem bem atenção. Eu não estou pregando, eu não estou ensinando de que o Senhor nos dá tribulações. O mundo jaz no maligno. Nós vamos ter tribulações por causa do trabalho do inimigo, Satanás. Mas elas vão nos trazer frutos bons, porque o Senhor já preveu, já proveu, portanto nós temos esperança de ver a sua glória sobre essas situações. Deu para entender? Não é o Senhor que traz essas tribulações, mas Ele já proveu e preveu tudo o que nós iríamos precisar para passar sem nos machucar, sem nos alterar da sua criação, ok? Romanos 8, 24. Nós somos salvos nessa esperança. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará? Pois é, se você está vendo, não é esperança, é fato concreto. Se você ainda não está vendo, significa que você tem o quê? Esperança. Então você vai ficar desesperado ou você vai estar esperançoso, ok? Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos esperança, nós temos a espera de algo bom, não é isso, esperança? A espera de algo bom. Se esse algo já está aqui, não precisa mais esperança, certo? Nós temos a esperança da volta do nosso Senhor, na qual nós iremos ser transformados, não é isso? Recebermos o nosso novo corpo, incorruptível. Essa é a esperança. Mas até que ela chegue, nós vamos passar por tribulações, não vamos? E elas vão nos deixar desesperançosos, desesperados, ou nós vamos continuar com o foco na nossa esperança? Porque foi nessa esperança que nós fomos salvos. Diário, né? Exatamente. De manter o foco, de manter as nossas esperanças, de manter o nosso olhar direcionado ao Senhor. Ainda em Romanos, capítulo 12, verso 12. Devemos nos alegrar na esperança. Regozijai-vos na esperança. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Então nós temos que nos alegrar, regozijar nessa esperança. Que esperança? Qual é a nossa maior esperança? É a volta do nosso Senhor. Porque com a sua volta, o seu reino será estabelecido aqui na terra. E nós iremos o quê? Reinar com Ele. Ok? Essa é a nossa esperança. 1 Coríntios 15, verso 19. Prestem bem atenção nesse verso. Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo nos proveu tudo o que nós precisamos, aqui, agora. Mas 1 Coríntios 15, 19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Prestem bem atenção, amados. Muitas das nossas igrejas estão colocando toda a esperança apenas nas coisas desta vida, nos bens que nós podemos ganhar, nas coisas que nós podemos obter, na felicidade aqui e agora. Paulo diz que se essa é a nossa esperança, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Prestem bem atenção, não é assim que nós estamos nos sentindo ou vendo grande parte dos cristãos infelizes? Hoje em dia é mais fácil você encontrar alguém do mundo feliz do que encontrar alguém da igreja feliz. Os cristãos só vivem reclamando, pedindo. Né? Obrigados. Exatamente. Tem que ir porque eu preciso, porque é obrigação. Não são infelizes? É doutrinado, na realidade. Então olha só como a Bíblia ela é clara quanto a isso. Por que eles são infelizes? Porque a esperança deles está o quê?
nas coisas dessa vida. Se a nossa esperança principal está nas coisas desta vida, nós vamos ser infelizes. Como uma grande parte dos nossos irmãos e irmãs em Cristo estão infelizes. Eles estão usando Cristo Jesus para as coisas de agora, terrenas. Precisa de um trabalho, precisa de uma esposa, precisa de um esposo, precisa de um filho, precisa de ganhar dinheiro, precisa de trocar de trabalho, precisa... Você já reparou que é isso que a gente vê a maior parte do tempo nas nossas igrejas? Se você tem algum pedido de oração, o seu pedido de oração é sempre por algo material. Você não vê mais alguém vindo porque para ganhar a família, para ganhar os pais para Cristo, por um irmão que está em drogas, um irmão que está com alcoolismo, por um parente que está doente. Os pedidos de orações são, a grande maioria, para pedir algo material para nós mesmos. Então, a nossa esperança não pode ser limitada às coisas dessa vida, ou então seremos infelizes. Gálatas 5, versículo 5. De onde provém a esperança? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, de onde é que provém a esperança? Fé em quê? Em Cristo Jesus. Então, vocês estão vendo como eu vim trazendo vocês interligados em tudo que a gente crê, como a gente deve agir? A esperança provém da fé. Se faltar qualquer coisa nesse percurso, faltou o quê? Fé. Agora, como último ponto, e eu coloquei como último ponto, porque na verdade ele é o ponto principal de todos esses. E normalmente quando a gente ensina algo, a última coisa que é ensinada é a que fica gravada. Então eu coloquei ela como última. Não há outro mandamento. Não há. Qual é o mandamento que nós temos? Mas pastor, o senhor falou que nós não estamos mais na época da lei? Nós não estamos debaixo da lei. E não estamos mesmo. Nós vamos ver aqui. Levíticos 19, 18. Antes de vermos Levíticos, vamos ver em Marcos 12, 30. Acha Marcos 12, 30 e depois acha Levíticos 19, 18. Bota o dedinho. Marcos 12, 30, Levítico 19, 18. Vamos ver primeiro Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste bem atenção. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 30, 31. Não há outro mandamento maior do que estes. Quem foi que instituiu esses mandamentos? Jesus Cristo. Vamos ver agora Levíticos 19, 18. Foi quando a lei foi instituída. Esse não é um novo mandamento, mas sim o mandamento original, sem religiosidade. Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não é um novo mandamento. Cristo Jesus não trouxe, muita gente não entende que os mandamentos de Jesus são diferentes dos 10 mandamentos. Se você ler Levíticos, você vai ver que são todas as leis, todas elas. E nenhuma delas foi colocada dessa forma. Deixa eu ler aqui para vocês na minha versão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já estava lá na lei. Vocês já tinham visto isso aqui na lei, de amar o seu próximo como a ti mesmo? Porque nos 10 mandamentos ele não está. Essas já são as ordenanças. Você pode ler a repetição de diversas leis. Todo o capítulo 19 está mostrando palavras do Senhor. E o interessante é que em todas elas é algo específico que você tem que fazer. Somente nesse aqui é de você tem que amar aos outros como você ama a você mesmo. Então, esse mandamento ele não é novo. Esse é o original. Esse é o coração do Senhor. Romanos 13, 10 e Gálatas 5, 4 nos mostram que o amor é o cumprimento da lei. Vamos ver Romanos 13, 10 primeiro. Romanos 13, 10. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o quê? O amor. Então vamos ver agora Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Ou seja, o amor é o cumprimento da lei. Amados, não há outro. Não há outro nome, não há outro evangelho, não há outro caminho, não há outro pilar ou pedra angular, não há outro poder, não há outro fundamento, não há outra esperança, não há outro mandamento, a não ser amar. A grande pergunta é, por que nós não estamos amando? Ah, pastor, mas é muito difícil amar. Nós somente amamos por quê? Porque nós fomos amados. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou o quê? Primeiro. A gente não pode dar aquilo que não tem. Aí eu lhe pergunto, você tem amor?
Você tem que ter... tudo, né? Não. Se você amou, se você recebeu o amor de você vai amar Deus, porque você recebeu. você tem o amor. Não é para algumas coisas, é para tudo. Se você recebeu o amor de Deus, agora, se você tem problemas em amar em algumas áreas, significa que você ainda não recebeu a completa dose desse amor de Deus. Você está colocando em compartimentos, compartimentalizando a sua vida. Deus pode estar aqui, Deus pode estar aqui, Deus pode estar aqui. Então você está guardando esse animalzinho de estimação aqui, que Deus não está penetrando. Portanto, nessa área, você não recebeu o amor dele, portanto, nessa área, você não vai conseguir amar, porque ela está vazia do amor de Deus, não é? Então, se você não está conseguindo, se você está tendo dificuldades em alguma área, qual é o seu problema? Você está faltando o amor, você está faltando você receber o amor de Deus. E o que falta para você receber esse amor de Deus? Conhecimento. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Então nós temos que conhecer. E esse conhecimento é um conhecimento o quê? Íntimo. Lembra do que eu expliquei para vocês sobre gnosco? Esse conhecer é o mesmo conhecer de Adão e Eva. E porque eles se conheceram, eles geraram fruto. Se você conhecer, vai gerar, ok? Se você não tem fruto nessa área, em alguma área da sua vida, é porque te faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento de quê? Do amor. E quem é o amor de Deus? Jesus Cristo. Então falta conhecimento em Jesus Cristo. Você precisa liberar essa área para o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vamos aos pés da cruz e deixamos toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, mas guardamos uma coisinha. Se você tem uma cesta cheia de maçãs e você deixar uma podre, o que acontece? Apodrece as outras. Poxa, mas tem tanta maçã boa, por que essas maçãs não melhoram a podre? Porque a gente sabe que não é assim que funciona, não é? 50 maçãs boas não fazem uma podre ficar boa, mas uma podre faz 50 ficarem ruins. Partindo desse princípio, se você tem uma área na sua vida que você ainda não submeteu ao conhecimento do amor, à intimidade com o Senhor Jesus, você vai estar contaminando as outras áreas da sua vida, que talvez já estejam boas, por causa dessa área que ainda não foi colocada à luz, não foi aberta a porta, não recebeu o nome acima de todos os nomes, não está colocada a pedra fundamental, a pedra angular nessa sua área. E eu, às vezes, por não conseguir amar isso, a outra parte também acaba ficando prejudicada. Eu entendi isso agora. Acaba que te prejudica, mas você mesmo é que não liberou para que a outra parte também pudesse sentir isso e que também fosse liberada de alguma coisa que estivesse ruim. Com toda certeza. Porque a gente acaba que você fica travado e aquela mágoa vai te corroendo e você vai ficando triste, vai ficando amargurado e acaba que do outro lado também a pessoa não consegue também se desenvolver porque você Está segurando. está segurando. Isso é num ponto. Um outro ponto pode ser financeiro. Você pode estar bem com o Senhor em todas as outras áreas, menos a financeira. Um outro ponto pode ser a saúde. Você está bem com todas as outras áreas, mas na saúde você ainda está segurando ela. Pode ser num outro ponto. Pode ser no conhecimento da palavra, na sua dedicação ao Evangelho, em ministrar para outras pessoas. Lembre-se que ministrar para outras pessoas não é você pregar a palavra, é você servir as outras pessoas. Muitas das vezes um abraço, uma afeição, vale muito mais do que você pregar e ficar falando um monte de coisa, dar conselhos, ok? Então nós temos que submeter toda a nossa vida, por completo, a esse conhecimento, a esse relacionamento. É o que está faltando. Se existe alguma área na sua vida hoje que você possa apontar e colocar o seu dedo aqui, não está bem. Essa é a área que você tem que trabalhar para que você possa receber o conhecimento, para que você possa receber o amor de Deus, para que essa área possa estar completamente renovada, limpa, justificada para o Senhor. Nós compartimentalizamos muita coisa. Muitos de nós estamos 95% perfeitos, justos na presença de Deus, mas ainda não estamos 100%. E o que o Senhor quer é nada mais e nada menos do que 100%, a totalidade de nós. Para que assim Ele possa fazer um trabalho perfeito, para que assim Ele possa te usar e nos usar para o seu Evangelho, que nós possamos crescer de glória em glória, à estatura do nosso Pai. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso caminho, de poder deixar a luz que nós vimos
de Deus, que é Jesus Cristo, penetrar nos lugares mais escuros que nós temos e completamente eliminar qualquer escuridão, resgatar da escuridão para a maravilhosa luz. Então hoje eu peço que nós vamos tirar agora alguns minutos. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e olhasse para dentro de você. Uma autoanálise. Não estou chamando nenhum de vocês para um momento religioso. Eu estou chamando para uma autoanálise entre você e Deus. Eu não quero que ninguém me diga o que é o problema. Você vai dizer agora para o Espírito Santo. Peça a Ele para te ajudar a vasculhar na sua vida qual é a área que precisa da luz de Cristo. Qual é o canto, qual é o corredor, qual é o quarto, qual é o ambiente na sua vida que falta a luz de Cristo. O Espírito Santo vai te guiar e vai te mostrar aonde é. E ao encontrar, você e somente você tem o poder de abrir esse local e deixar a luz de Cristo entrar. Eu vou orar com você agora, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já te mostrou, já te levou até a esse local, do qual falta a luz do Senhor, do qual falta a verdade, do qual precisa dessa luz penetrar para ser transformado, para ser justificado, tornado justo. Pai querido, eu oro para que cada um dos meus amados e amadas aqui presentes estão agora diante dessa situação, Senhor, desse local, do qual eles mantiveram de Ti, recusaram-se a dar e deixar que a Tua luz penetrasse. Mas neste momento, Senhor, com o Teu Espírito Santo, estamos aqui todos diante deste local, diante deste ponto, no qual queremos receber o Teu amor como um todo. Queremos que a Tua luz penetre em cada canto, em cada curva, em cada parte das nossas vidas, sem exceções, Senhor. Nós abrimos por completo toda a nossa vida para Ti, para que Tu possas transformá-la, para que Tu nos possa edificar dentro da Tua palavra. Pai querido, eu declaro nesse momento luz, vida a esse local escuro. Eu declaro que a Tua vida, Senhor, está se colocando nesse ambiente, neste exato momento. Seja financeiro, seja espiritual, seja material, seja de saúde, seja de relacionamentos, emocional, seja qual for, Senhor. Seja de dúvidas quanto à Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós colocamos e abrimos e deixamos a Tua luz entrar. Pai querido, nós Te amamos e entendemos que o Teu amor é o que transforma. Nos damos nesse momento, Pai, sem restrições, sem compartimentos. Eliminamos toda e qualquer divisão entre nossas vidas e nos colocamos como um todo na Tua presença, diante do Teu altar, diante da Tua maravilhosa luz, para que possa transformar as nossas vidas como Tu nos criaste, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua ajuda. Te agradecemos, Jesus, por Tu teres cumprido na cruz tudo o que precisavam para neste momento estarmos perante ao Pai, justificados, limpos, perfeitos. Te louvamos, Deus, porque Tu és um Pai amoroso. Nós Te amamos, Pai. Tu és um bom Pai. No nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém, amados.